Já que a gente falou de esquerdista, vamos ouvir aqui o ministro da Fazenda, o Durigan, que comentou sobre o tarifaço e disse que vai tentar proteger os setores prejudicados. Vamos ouvir. Precisamos olhar para frente, dar crédito para o agricultor, crédito bom, em boas condições. Obrigada, gente. Com relação a tarifaço, existe sempre um princípio que vai nos guiar. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Se for confirmado um tarifaço, mais uma vez, injusto, vai ser preciso avaliar quais setores foram afetados e, na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população. Conversinha para boi dormir? O governo é tão bonzinho, né? O governo não vai deixar os Estados Unidos malvadão atrapalhar as empresas, o setor do agro no Brasil. Esse é o mesmo governo que toda vez que tem uma oportunidade ofende o presidente Donald Trump. Esse é o mesmo governo que se alia com inimigos históricos dos Estados Unidos, mas ele não tem nada a ver com essa história. Ele vai proteger o consumidor brasileiro, ele vai proteger as empresas. Imagine se ele tivesse do outro lado, né? Queria aqui chamar rapidamente o break da nossa rede e daqui a pouco a gente volta. E nós aqui no estúdio seguimos com o debate. Eu queria, Musa, aliás, né, Musa, Mota e Marcília, vocês já pararam? Eu já acordei às 3 horas da manhã pensando nisso. Musa, Mota e Marcília, os 3 M's. Olha, é verdade. Não é? Não é ótimo isso? Pois é, você perceba que eu preciso tomar um remedinho para dormir, para não pensar essas bobagens durante a madrugada. Mas eu queria, Musa, te trazer um dado até sobre isso, pegando essa deixa do Durigan, que é o seguinte: a expectativa é de que 21% dos produtos brasileiros sejam afetados. 21% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos sofrerão o impacto de uma taxa de 25%. Fora tudo o resto que você paga para exportar, fora todos os impostos que você paga dentro do Brasil. Enfim, dá para acreditar nesse papo do ministro, desse novo ministro da Fazenda? Veja, eu tenho lido os discursos do Durigan, o Durigan, não sei como é que é exatamente que você fala. Eu acho que ele é mais ideológico do que o próprio Haddad, hein? E ó, que eu sempre menciono aqui, eu tive o cuidado, respirei várias vezes, assim como eu li Marx, para refutar, você precisa ler. Tem um livro do próprio Haddad, escrito em 1998, que chama Em Defesa do Socialismo. Eu li. É difícil, mas eu li. E não você é um corajoso, masoquista. Né? Masoquista, bom ponto. Mas a verdade é que ele se autodeclara ali um marxista. E aí muitos falam, mas ele mudou ao longo do tempo. Eu falei, se ele mudasse, ele não teria sido ministro da Fazenda do Lula. Mas eu vejo que quando ele saiu, eu falei, quem será que entra? Quando entrou o Durigan, ele me parece mais radical no discurso, ao terceirizar a responsabilidade para terceiros e tentar nos fazer ser cada vez mais crianças acreditando no discurso, por exemplo, do superávit fiscal, que sabe-se lá qual matemática ele usa para chegar em determinados números. É simplesmente impressionante. Voltando um pouquinho aqui, tanto nos setores prejudicados, eu vou trazer um exemplo que aconteceu agora esse ano para vocês entenderem esse tal do vou proteger o setor que estão sendo prejudicados pelos demais. Veja só, uma dessas intervenções do governo e do Haddad de subir impostos, primeiro foi incrementar o IOF em 5% nos planos de previdência privada. Eu vou chegar aqui no ponto rapidinho. Primeiro, você sabe muito bem, enquanto jurista, que o IOF ele não é um imposto arrecadatório, mas se transformou em um imposto arrecadatório ao longo desse processo, com todas aquelas intervenções monocráticas e etc. Bom, inclusive do ministro Moraes. Moraes, exatamente. Negando ali o que o legislativo tinha feito. Bom, qual é o maior financiador do governo com vencimento de longo prazo? O governo gasta mais do que ele arrecada, ele precisa que alguém empreste dinheiro para ele. Quanto maior o vencimento, mais longo o vencimento, melhor. Menos pressão na tua dívida. Se eu tenho que te pagar amanhã ou em 2050, prefiro 2050, eu ganho uma folga.
Um dos maiores financiadores, o segundo maior financiador, o primeiro são os bancos, o segundo são os fundos de previdência. Só que eles taxaram os fundos de previdência em determinado limite. O que aconteceu? Segundo a FENAPREV, caiu drasticamente os aportes em previdência. Então, consequentemente, o governo tem dificuldade de se refinanciar no longo prazo. Ele está com dificuldade de encontrar quem empreste dinheiro para ele no longo prazo. No curto prazo, não. No longo prazo. Ele mata a própria galinha de ovos de ouro que ele precisa. Então, essa tal ajuda aos setores prejudicados é sempre uma grande mentira. Ele fala que vai proteger, assim como diz proteger aos pobres, só que quando ele cria todas essas intervenções, quem ele prejudica são os pobres. Se você me permite mais 30 segundos, claro. A renda média do brasileiro... A renda média dos brasileiros, Marcília, é por volta de R$ 3.500, dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os impostos indiretos sobre quem ganha essa renda média brasileira é algo como 25% a 30%. Significa que alguém que ganha isso deixa por volta de R$ 1.000 por mês, mais especificamente entre 875 e 1.300, vamos colocar uma média de 1.000 aí, por mês de impostos. Quem paga 1.000 por mês de impostos indiretos, fora todos os outros impostos, é muito mais prejudicado do que a classe mais alta. Então esse governo diz proteger, assim como agora está dizendo proteger os setores prejudicados, ele acaba comprometendo essas pessoas que são cada vez mais dependentes do governo, ainda mais próximo das eleições. Né? Exatamente. E olha, essa questão da ideologia do Durigan, aliás, Durigan, agora também já estou em dúvida. Eu também. Tinha uma história, o cara que tinha uma barba... Eu acho que é Durigan, acho. Tinha um cara com uma barba muito grande, um dia perguntaram para ele assim, você antes de dormir, você põe a barba por baixo do cobertor ou por cima? Nunca mais o cara conseguiu dormir. Nunca tinha pensado nisso, passou a pensar, acabou a vida noturna dele. Mas o Durigan, ou Durigan, agora ninguém mais sabe, é o seguinte, ele é tão ideológico que ele foi um dos ideólogos, inclusive, dessa história, da forma como as redes sociais são tratadas pelo governo Lula. As redes sociais têm o dedo, hoje, a forma como Lula, como a esquerda, como o governo tratam as redes sociais de forma autoritária, tem o dedo também do Durigan. E aí eu pergunto, Mota, para você acha que economia e ideologia, quando se misturam, dá ruim? Depende. A gente tem que qualificar essa discussão. A ideologia de esquerda, né? A ideologia de esquerda que, se você é de esquerda, você só tem uma escolha, você tem que ser socialista. É um sabor de socialismo, né? Você escolhe qual sabor você quer. Pode ser o sabor light, que é o social-democrata, aquele que quer implantar o socialismo aos poucos, devagarinho, através de reformas, ou você pode ser aquele socialista das revoluções ou comunista. É tudo mais ou menos a mesma coisa, porque é tudo baseado no mesmo pensamento equivocado. A imaginação do esquerdista acha que o que você tem que fazer é distribuir a riqueza. O esquerdista não se interessa e não sabe como a riqueza é gerada. Se você pegar um esquerdista e dizer para ele, olha aí, abre um negócio, emprega algumas pessoas, ele vai ficar perdido, ele não sabe como faz isso. Ele sabe aprovar lei para aumentar imposto, para desapropriar a propriedade dos outros. Essa é a mentalidade do esquerdista. Então, é difícil você saber, quando você está lidando com um esquerdista e ele fala uma bobagem, é difícil você saber se aquilo ali é hipocrisia, ou seja, ele sabe muito bem o que está falando, o que está fazendo, mas ele faz aquilo ali porque ele está afim do poder político, ou se é ignorância. Porque, veja bem, uma das teses centrais do Marx, do grande gênio que criou o marxismo, é a tal da teoria valor-trabalho. E diz o seguinte, o valor de alguma coisa é equivalente à quantidade de trabalho que foi colocada nele, o que é uma besteira total, né? Porque se você passar um ano trabalhando num objeto inútil que ninguém quer, o valor dele vai ser zero. Mas é em cima dessas bobagens que se cria o pensamento esquerdista. Então, quando você está diante de um economista, esquerdista, socialista, marxista, eu só tenho uma recomendação: tenha medo, tenha muito medo. É isso aí, tenha medo, é isso?
Tem medo. E vamos lá, eu acho que quando você falou que o esquerdista não entende, Marcília, eu acho que não é só não entender, é uma visão de mundo distópica pelo que a gente estava falando realmente. Veja, o Mota citou o Marx, né? Na teoria valor-trabalho. Imagina essa teoria continuar de pé em época de inteligência artificial, onde a produtividade é muito mais alta, você não precisa colocar várias horas para produzir mais, você produz mais com menos. Mas vamos lá, na época do Marx, você ainda podia questionar que alguém acreditava nisso. Depois veio, como o Mota sabe muito bem, Karl Menger, em que, considerado fundador da Escola Austríaca de Economia, já no século XIX, mostrando da teoria do valor, ou seja, que o valor ele é subjetivo e que você atribui valor a alguma coisa e não necessariamente apenas as horas colocadas lá de trabalho. Você pode trabalhar 50 horas se ninguém compra nada, não vale nada aquilo. Não vale, vai valer zero, porque não tem demanda nenhuma. Você não produziu nada que gere valor para terceiros. E aí, em meio a tudo isso, o que mais me questiono é como alguém em 2026 continua acreditando quando tudo isso está refutado. E mais, nós temos um governo há 20 anos que leva isso a sério. E veja, para levar ideias tão antiquadas a sério, ele continua gastando o teu dinheiro. A cada dia mais, nos espoliando a cada dia mais, retirando aquilo que nós produzimos 5 meses do ano, especificamente, que você trabalha para pagar os impostos. Olha só o que aconteceu. Segundo o estudo que saiu agora, o Brasil teve a maior alta da dívida dos países do G20. O maior desde 2022, tá? De 2022 a 2026 agora, a China cresceu 30 pontos percentuais da sua dívida. O Brasil vem em segundo com 12,6. Isso num estudo do G20. Quando considerados 185 países, nós também estamos na dianteira. A gente só lidera os rankings ou quando viramos ao contrário ou quando é alguma coisa ruim. Por quê? Porque a ideia que comanda a política brasileira de uma população que se manteve alienada graças a essa mentalidade vigente no poder faz com que essas pessoas continuem acreditando na história da carochinha. Ô Musa, eu vou dizer uma coisa, o governo, a gente está diante de um tarifaço que é praticamente inevitável, vai acontecer, né? Falta a formalização, mas há ainda tempo para o governo negociar. O governo brasileiro não fez nada até agora. Os pontos críticos, como eu falei na abertura, não foram abordados, não houve, a gente não cedeu em nada aos Estados Unidos. Você não negocia sem ceder em nada. Qualquer boa negociação, isso a gente aprende muito no direito, qualquer boa negociação é aquela que você perde pouco, mas não tem como não perder. Negociação implica perder alguma coisa. Nós aqui não queremos perder nada. O governo brasileiro não quer perder nada. Só que ao não perder nada, só ele, governo, ganha. E ganha para a sua campanha eleitoral, mas não para a economia brasileira. E esse me parece ser o ponto central. A gente não pode seguir pensando, ou o Brasil, ou o governo, não pode seguir pensando apenas na sua campanha. E quanto pior, melhor. Precisa pensar na economia do Brasil.